Uma das coisas que eu mais ouço quando estou a falar de investimentos com alguém é: eu não preciso investir porque eu quero uma vida simples, nunca preciso de muito dinheiro. Então, mas o que é para ti uma vida simples? Uma vida simples para mim é ter uma boa casa, um bom carro e uma boa família. Nem preciso viajar muito e tal, eu só preciso tipo dessas cenas. E a minha pergunta a seguir é sempre a mesma. Então, vamos lá ver uma coisa. Quanto é que custa um carro, um bom carro? Quanto é que custa uma boa casa? E quanto é que custa ter filhos e uma boa família e essas coisas todas? E depois, lá está, uma parte importante é que normalmente as pessoas está implícito que o que querem é ter essas coisas e estar tranquilos, não é ter que ir trabalhar a toda a hora e depois tipo só quando estão cansados e a dormir é que estão a aproveitar a casa. Querem, lá está, querem ter uma vida simples, querem poder aproveitar uma vida simples. O problema é que para poder ter uma vida simples e aproveitar uma vida simples dessa forma, se fizermos as contas, precisamos de milhões. Principalmente se é jovem, para um dia vires a ter essas coisas todas, mais a tua vida toda pela frente, mais dinheiro para aproveitar, basicamente, precisas de milhões de euros. E quando nós fazemos as contas, conseguimos ver que simplesmente trabalhar e poupar não dá para fazer milhões de euros. Se ganhares 100 mil euros por ano e tiveres zero despesas, ou seja, se tiveres uma vida completamente impossível, primeiro estás a ganhar 100 mil euros, quase ninguém ganha 100 mil euros ao ano, e depois não tens despesas. Não conheço ninguém sem despesas, mas mesmo que arranjes essa vida impossível, ao final de 20 anos a guardar dinheiro e a trabalhar que nem um cão, sem aproveitar nada do dinheiro, só tens 2 milhões. E daqui a 20 anos, 2 milhões provavelmente valem muito menos do que valem agora por causa da inflação. Ou seja, quando as pessoas me estão a dizer eu não preciso de investir porque tenho uma vida simples, estão a dar um argumento extremamente falacioso. Isto é uma falsa escolha. Quer dizer, na verdade é uma escolha. O problema é que a consequência de uma das escolhas, de uma das opções, é uma que ninguém quer. É ter uma vida de escravo, é ter uma vida triste, é ter uma vida pobre e não livre. As pessoas quando falam ter uma vida simples, normalmente estão a falar de ter a liberdade de aproveitar a sua própria vida. Isso não é uma coisa que cai do céu, é uma coisa que nós temos que construir e que é extremamente difícil de construir. Pode ser bastante simples, mas é difícil. É preciso ter controle emocional. A grande skill do investidor é controle emocional. É tu teres a capacidade de meteres o dinheiro nos teus investimentos, principalmente se eles estiverem a descer, e conseguires dizer que não a um monte de coisas que podias fazer com esse dinheiro neste momento. Ou seja, é bastante simples, mas é difícil, por causa de uma coisa chamada emoções. E lá está, piora muito a gente ver as coisas com esta falsa realidade de que podemos simplesmente escolher não investir e não ter muito dinheiro, porque se não tivermos muito dinheiro vamos poder ter uma vida do caralho na mesma. Não! Ou se tenho um ou se tenho o outro. Nós podemos aproveitar a vida que nos calhou e depois levar as consequências que nos calharem, ou então podemos escolher as nossas consequências agora para termos a vida que queremos depois. E apesar disto ser muito simples e de a maioria das pessoas conseguir concordar plenamente com o que eu estou a dizer, isto é extremamente difícil de fazer. Eu pelo menos falo por mim. E lá está, é extremamente difícil uma pessoa manter o foco e fazer sacrifícios quando já o dia já foi difícil, porque a gente já está a trabalhar há 8 horas, se for preciso estamos a trabalhar mais do que 8 horas e estamos a receber pouco e as coisas cada vez ficam mais caras, a vida é extremamente difícil e o problema é que a vida não quer saber disso para nada. A vida não quer saber se está a custar ou se não está a custar. E sim, há pessoas que nasceram com mais sorte que outras, mas felizmente hoje vivemos num mundo em que temos internet e temos um monte de coisas à nossa disposição. Antigamente era preciso nós conhecermos a pessoa certa, com a informação certa e com o tempo disponível para nos ensinar. Queremos aprender investimentos, por exemplo, tínhamos que literalmente conhecer alguém que entendesse e que tivesse tempo a dedicar a nós. Hoje em dia não, nós podemos simplesmente escolher dedicar o nosso tempo, investir o nosso tempo a aprender essas coisas. Por isso vamos, mas é aproveitar a oportunidade, malta. Sim, investir é uma escolha porque a gente pode ou não investir. O problema é que todas as escolhas têm consequências e eu sei que a maioria das pessoas, pelo menos já são da cabeça, tu não queres a consequência de não investir, porque a consequência de não investir é nunca teres dinheiro na tua vida para poderes ser autossuficiente, teres a liberdade de fazeres o que tu quiseres. É ótimo a gente trabalhar no que gosta, mas é ótimo a gente ter a opção de trabalhar porque quer. Se nós formos obrigados a trabalhar, muito dificilmente vamos estar a trabalhar no que gostamos. Nós vamos trabalhar naquilo que tivermos à disposição e não tem problema nenhum uma pessoa às vezes fazer isso. Não tem problema nenhum tens que ir trabalhar no McDonald's se não consegues ir trabalhar mais lado nenhum. O que tem problema é depois agarrares nesse dinheiro e gastá-lo todo em vez de o investir no teu futuro. Lá está, o problema disto é que sim, provavelmente já estás numa situação má, mas se todo o dinheiro que estás a ganhar estás a gastar e não estás a investir nenhum, a situação não vai melhorar de certeza. E sim, a única maneira é fazer mais sacrifícios ainda para a vida poder ficar melhor. E isto é extremamente difícil de fazer. Um gajo às vezes já está lixado com a vida porque é só injustiças a acontecer a toda a hora e fica extremamente difícil dizermos a nós próprios: ei mano, sim, tu és parte do problema e tens que fazer mais esforço. É extremamente difícil, mas é exatamente por isso que muita pouca gente acaba por fazer. Por mais que a gente depois vá ao YouTube e veja
gajo a vídeos na internet a explicar a investir e parece tudo simples. É pá, se investires regularmente ao longo do tempo, vais acabar por atingir a tua liberdade financeira. Mais cedo ou mais rápido, mas vais acabar por lá chegar. Sim, o problema é ter essa consistência de pôr o dinheiro regularmente lá. É exatamente a mesma coisa que ir ao ginásio ou alguma coisa desse género. Tu não vais ao ginásio amanhã e vais acordar o Arnold Schwarzenegger no dia a seguir, por mais que te esforces. Nem dali a uma semana, nem provavelmente dali a 3 meses. Provavelmente nem que estejas a encher-te de esteroides. Porque simplesmente não funciona assim. É o facto de ires consistentemente e não parares de ir que faz com que tu um dia tenhas o teu corpo de sonho. E dos investimentos é exatamente a mesma coisa. É por investires regularmente e por ires lá estar falhando e aprendendo e ir melhorando, tu um dia vais lá chegar. Se nunca fores ao ginásio, nunca vais ter o teu corpo de sonho. Se nunca começares a investir, nunca vais ter a tua liberdade financeira. Porque se analisares a lista dos homens mais ricos do mundo, que é algo que vamos fazer aqui no canal, a única coisa que vais encontrar em comum com eles todos é exatamente isso. Todos eles são investidores de alguma forma. Todos eles hoje em dia têm bilhões exatamente porque investiram. E mesmo que tu não queiras ter bilhões, que isso é extremamente mais difícil e não é investir meia dúzia de trocos que um dia um gajo chega lá, mas milhões, sim. Se tu comprares uma casa e depois comprares outra e depois comprares outra, um dia vais ser milionário e é algo que qualquer pessoa pode fazer. É algo que leva muito tempo e muitos sacrifícios. Porque tens de poupar dinheiro para a casa, então se calhar não podes ir sair tantas vezes à noite. Ou não podes ir àquele jogo de futebol, ou não podes ir não sei o quê. Por mais queiras ir, ainda não é oportuno ir se queres ter aquela liberdade financeira e a liberdade de um dia poderes ir sem ter de fazer contas. É que muitas vezes as pessoas esquecem-se do porquê de investir. É suposto investirmos para um dia termos a liberdade de sermos um ser humano. Aproveitar o bom que é ser um ser humano, aproveitar a sociedade toda que temos, aproveitar a tecnologia que existe, poder ir ver esse mundo fora, poder viajar, fazer um monte de coisas que até hoje basicamente eram impensáveis para os seres humanos. O mundo hoje em dia é incrível, há muito mais coisas para fazer, mas lá está, se há mais coisas para fazer, há mais coisas em que gastar dinheiro e há mais distrações, o mundo é mais difícil, exige cada vez mais e mais controle emocional, exige cada vez mais e mais volume de conhecimento, exige cada vez mais e mais riqueza. Por isso, malta, não se percam em falsas escolhas, façam a vossa própria maneira de investir, mas por amor de Deus não cortem o vosso futuro. E antes de me ir embora quero agradecer ao meu primeiro Patreon e ao resto da malta que está a entrar. Já fizemos um Discord, já estivemos lá a falar umas quantas horas e eu vou lá estar todos os dias, por isso se quiserem juntar malta sejam muito bem-vindos e se não quiserem mas ainda estão a ver o vídeo, muito obrigado, se puderem deixem um like e até logo.